Nesse momento, então, vou acionar a minha colega Paola Cuenca, que está acompanhando em detalhes também esse relatório da PF, essa investigação toda que foi deflagrada, né, por meio dessa operação na semana passada e nesse momento foi para a Advocacia Geral da União para acompanhar, né, para ter atualizações aí dessa reunião que está prevista, então, para começar aí a partir das 3 horas, né, Paola? Conta pra gente como é que está a movimentação aí em frente à AGU, já há uma perspectiva de fato de quando essa reunião deve começar? Muito boa tarde a você. Boa tarde para você também, Suane, para quem está nos acompanhando. Olha, por enquanto uma movimentação baixa por aqui, tirando o fato de que a gente está falando de um pós-feriado em Brasília, né? A movimentação no geral aqui no prédio da Advocacia Geral da União ainda é baixa, mas essa reunião de fato está marcada para acontecer a partir das 3 horas da tarde, que é uma reunião daquele grupo de trabalho que foi criado pela Advocacia Geral da União para estudar justamente como que pode ser feito esse ressarcimento dos aposentados e pensionistas que foram lesados por esses descontos não autorizados, descontos irregulares que foram feitos nestes benefícios. E, portanto, o novo presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, que foi, então, anunciado pelo próprio presidente Lula para comandar o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, ele participa, então, desse grupo de trabalho como uma das primeiras agendas dele nesse cargo, já que ele foi anunciado há apenas 2 dias, enfim, ainda nessa semana, e já está com essa missão de lidar com esse grande escândalo, com essa crise envolvendo os benefícios do INSS e esse grande desafio de verificar como é possível fazer o ressarcimento. Por 2 questões, grande desafio. Primeiro, é preciso identificar quem foi fraudado de fato, quem não tinha se inscrito para ter as mensalidades ali descontadas dessas entidades e associações e, portanto, faz parte das pessoas que foram lesadas por esses descontos não autorizados. E depois, como fazer isso com o orçamento público, porque a gente está falando de descontos que foram feitos pelas entidades e associações de 2019 a 2024, da ordem de 6 bilhões e 300 milhões de reais. Ainda não é possível dizer o quanto dessa fatia de 6 bilhões e 300 milhões de reais, de fato, foi um desconto não autorizado, mas ainda assim a gente tem essa visão de que a cifra é muito grande, então isso também vai gerar um ônus para o orçamento público. Como isso vai ser feito também é um outro desafio a ser analisado, mas é um desafio que está latente e precisa ser dada uma resposta o quanto antes para a população, até porque se trata de um assunto que pesa muito para a opinião pública e com toda a razão, já que são pessoas que já estão vulneráveis, recebem o benefício do governo e tiveram parte destes benefícios descontados de forma irregular, de forma ilegal. Então a gente tem essa reunião para acontecer aqui a partir das 3 horas da tarde. A previsão é de que o novo presidente do INSS ainda chegue, na verdade, pelo estacionamento ali do outro lado do prédio da Advocacia Geral da União, e a gente vai seguir aqui de plantão para tentar saber mais detalhes, caso o próprio AGU, Jorge Messias, o advogado-geral da União, também fale a respeito desse assunto logo após essa reunião, ou o novo presidente do INSS de fato. E além disso, a gente tem alguns metros daqui ali na esplanada toda essa crise que você já estava mencionando a respeito da possibilidade de queda de Carlos Lupe do posto de ministro da Previdência, algo que também já vinha sendo debatido desde a operação sem desconto realizada pela Polícia Federal na semana passada, mas agora já há essa força de possibilidade de Lupe, então talvez não permanecer no governo por mais um final de semana. Pois é, Paola, eu vou aproveitar que você está aqui com a gente no nosso chat. A gente recebeu aí vários posicionamentos, né, sobre essa fraude no INSS. A Isabel Francisca dos Santos disse o seguinte: hoje o 135 não está atendendo, que é justamente aquele canal, né, do INSS em que os aposentados podem ligar também, né, para checar essa questão dos descontos, também para tirar conseguir agendar alguma questão ali dentro do INSS. Possivelmente a gente pode até, né, também acionar o INSS, pode até estar sobrecarregado o sistema também, né, de tanta gente que pode estar procurando, né, o INSS diante, né, desses descontos que vieram à tona aí, muita gente, né, foi pega desprevenida. E a gente também tem até a Isabel falando, né, que essa questão da dificuldade dos aposentados, né, com tecnologia digital, né, então é um ponto que a gente precisa também sempre ficar atento, né, então vou trazer outros comentários aqui, ó. Tem uma outra pessoa colocando, né, não existe dinheiro público, né, existe dinheiro do pagador de impostos.
Exatamente, né? Sem dúvida, isso é um fato, né? Todo o dinheiro da União, ele é gerado a partir, né, desses impostos que vêm, né, que são descontados diariamente, de várias formas, da população, das empresas. Então, assim, eu acho que é um ponto a gente destacar essas dificuldades também, né, que as pessoas estão tendo para acessar o INSS nesse momento, as dificuldades, inclusive, para entrar em contato com essas entidades associativas, porque a primeira orientação foi de que os aposentados tentassem contato com essas entidades. Mas aí, depois que essa operação, né, ela foi deflagrada, ela estourou, essas entidades também deixaram de atender os aposentados. Já havia uma dificuldade que se tornou ainda pior. Então, quero saber também se você tem algum destaque, né, desses relatórios aí, né, da Polícia Federal, que você também vem acompanhando. A gente viu que são muitos processos que estão ali na Justiça também, aqui do Distrito Federal, né, Justiça Federal aqui do Distrito Federal. Então, são muitos processos, né, um para cada entidade, se eu não me engano. Então, queria que você destacasse algum ponto em relação a esses processos, que a gente está vendo que são vários correndo ali ao mesmo tempo na Justiça Federal. Olha, da investigação que foi realizada pela Polícia Federal, é importante a gente destacar o ponto de que foram algumas das entidades que têm esse contrato de convênio junto com o governo para fazer os descontos direto nos benefícios, aposentadorias e pensões, que passaram por essa investigação e também pelo crivo da Controladoria Geral da União por meio das entrevistas para verificar se essas pessoas estavam tendo os descontos de forma autorizada ou não. Então, até agora, o que o governo tem é um trabalho de amostragem, mostrando que a maioria das pessoas que estavam tendo esses descontos nunca haviam autorizado que, de fato, esses descontos de mensalidades fossem realizados. Daí a gente volta para aquele desafio de identificar quem de fato foi fraudado e quem já havia aceitado de fato contribuir para essa entidade, seja para ter acesso a um serviço de consultoria jurídica ou de plano de saúde, academia, algum outro benefício ofertado por essa associação. Então, na investigação, a gente tem uma parte das entidades que foram investigadas, a gente tem pelo lado da CGU também uma pesquisa por amostragem a respeito de como estava essa situação dos descontos para as entidades associativas. E é importante a gente destacar, por exemplo, que nas reportagens que a gente foi fazendo aqui pelo SBT sobre esse assunto, teve até uma aposentada que a gente entrevistou, que ela sofreu esse dano, ela teve quase 1 ano de descontos feitos, no valor ali de aproximadamente R$ 70 todos os meses, tentou junto à entidade ser ressarcida, antes mesmo dessa operação estourar e tudo mais, e ela não conseguiu o ressarcimento, porque eles queriam fazer o ressarcimento com apenas algumas das últimas parcelas, não tudo que havia sido descontado, porque ela demorou quase 1 ano para perceber esses descontos, e a entidade que estava fazendo esses descontos, no caso desta aposentada que a gente conversou, ela nem estava entre as investigadas pela Polícia Federal. Ou seja, a gente tem um cenário que às vezes pode ser maior do que já chama atenção hoje, justamente dessa situação que foi revelada pela operação, mas pode ser uma situação que a gente vai ter mais pessoas lesadas, mais entidades que podem ter iniciado os descontos de maneira irregular, de maneira ilegal. Então, existem pontos já que, claro, são muito chocantes, muitas pessoas que saem lesadas, mas é possível ainda que com aprofundamento, com análise de todos os lesados, a gente tenha uma situação até maior do que o que já está sendo prevista hoje, Suane. Cuenca, qualquer atualização, volta aqui com a gente trazendo essas informações. Muito obrigada pela sua participação e até mais, né? Quem sabe, se tiver atualização, a gente volta aqui no programa. Um bom trabalho. Obrigada para nós.